que são os efeitos, o que são efeitos quânticos macroscópicos. Então, eu vou tentar, mais ou menos, caracterizar o que eu vou chamar de efeito quântico macroscópico. Em segundo lugar, onde que a gente encontra esses efeitos quânticos macroscópicos, ou seja, qual é o tipo de dimensão, qual o tipo de dimensão que a gente exige de um sistema, qual o tamanho e quais são as características do sistema que vão apresentar esses efeitos quânticos macroscópicos. E, finalmente, por que a gente busca esses efeitos? Por que a gente quer estudar isso aí? Basicamente, 3 perguntas fundamentais. E aí, então, vamos logo imaginar o que é... Falar, chovendo molhado, né? O que é um movimento macroscópico? É um movimento que a gente está acostumado no nosso cotidiano a observar nos objetos em geral. Então, um exemplo que eu dou aqui é de um sistema massa-mola, e, claro, massa algumas gramas, alguns quilos, uma mola, e a gente está observando esse movimento. E uma característica do movimento macroscópico é que é muito difícil isolar o movimento macroscópico do seu meio ambiente. Então, o que você tem, em geral, nunca é um sistema como esse, preto à esquerda, que você tem conservação de energia, mas é um sistema onde você tem perdas. Então, basicamente, um sistema macroscópico é um sistema que é muito difícil de você isolar do seu meio ambiente. Então, isso aí é o que a gente está bem acostumado no nosso dia, no dia a dia. Muito bem. Um exemplo conhecido, que não é assim tão macroscópico, mas ela carrega as características que, em geral, ocorrem em todos esses movimentos, que basicamente, o movimento de uma partícula num fluido viscoso, porque aqui ela apresenta dissipação e apresenta flutuações ligadas a essa dissipação. Então, aqui no caso, eu posso ter um paradigma do movimento browniano, por exemplo, que aqui eu estou exemplificando por essa figurinha. Então, eu tenho uma bola num fluido viscoso, eu dou um chute nela e ela simplesmente tem um movimento errático. Evidentemente, a dissipação não está bem representada aqui, porque eu não sou um expert no PowerPoint, mas, fundamentalmente, essa partícula para, depois de dissipar a energia, mas ao longo do caminho para ela chegar na situação estacionária, ela vai sempre, e mesmo quando chega na situação estacionária, ela sofre flutuações. Ou seja, ela não está nunca numa posição perfeita. Então, isso daí, uma posição precisa, né? Então, isso daí é exatamente a ideia do movimento browniano, é um grão de pólen num fluido viscoso. Então, a gente tem esse tipo de movimento. Muito bem, mecânica clássica, basicamente, movimento clássico macroscópico. Eu queria falar dessas duas coisas, porque é o que a gente vai utilizar ao longo da palestra. Mecânica quântica, tem N coisas que eu posso falar sobre mecânica quântica, falar de medida, postulados, etc., mas eu vou me ater a 2 exemplos, que são os exemplos que eu também vou fazer uso ao longo da palestra. E, basicamente, são 2 exemplos. Os 2 envolvem tunelamento. Um deles é um decaimento via tunelamento, quando eu tenho uma configuração meta-estável, um potencial desse tipo aqui, e eu tenho uma partícula que está presa nessa configuração, que é uma configuração meta-estável. Depois de decorrido um certo tempo, a gente sabe que o que acontece é alguma coisa desse tipo, ou seja, a minha partícula sai e se materializa do outro lado, conservando energia, claro, por isso eu botei a partícula aqui, essa distância aqui da energia potencial, significando que ela mantém a mesma energia. Muito bem, isso daqui é o decaimento via tunelamento. Uma outra forma de tunelamento é o chamado tunelamento coerente. O que eu tenho aqui é um potencial biestável, e como eu tenho um potencial biestável, eu tenho 2 posições que são posições de equilíbrio para a minha partícula. Então, se a partícula está de um lado desse potencial, eu espero que, acho que todo mundo aqui tem graduação ou pós-graduação, ou está fazendo pós-graduação em física, então eu não vou evitar usar termos técnicos de vez em quando, tá? Então, isso aqui o que eu quero assumir é que a palestra não é para leigo, então eu vou usar termos técnicos de vez em quando. Então, se eu preparo o meu sistema quântico desse lado do potencial, eu tenho aqui os 2 autoestados desse potencial, seriam 2 autoestados de mais baixa energia, um simétrico e um antissimétrico. Eu posso fazer combinação linear deles na direita ou na esquerda. Então, eu posso criar, por exemplo, inicialmente uma partícula aqui. Essa partícula, ao longo do tempo, o que ela faz é uma oscilação.
ela vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e ela... Então, é exatamente a preservação de coerência que faz com que eu tenha essa possibilidade de ir para um lado para o outro, até que eu observo o sistema, eu faço uma medida no sistema. Quando eu faço uma medida no sistema, eu colapso a minha função de onda. Por exemplo, eu posso colapsar o meu sistema desse lado direito. Muito bem. Então, agora vem... Então, a gente tem duas coisas separadas aqui. Então, vamos lá. O que é, basicamente, a ideia da mecânica quântica versus o macroscópico, ou a mecânica quântica versus a dissipação? Então, evidentemente, não é só a mecânica quântica versus a dissipação, eu tenho o problema da constante de Planck, que, evidentemente, para eu conseguir descrever efeitos quânticos, eu tenho que levar em conta que é uma constante finita, né? Então, a mecânica quântica se aplica a sistemas em escalas atômicas e subatômicas e em sistemas isolados ou a interações externas que eu possa controlar. Por exemplo, tem um átomo, tem um campo elétrico, eu posso controlar o campo elétrico e estudar o efeito Stark, por exemplo, coisas do gênero. E, então, esse é o tipo de sistema para o qual a mecânica quântica pode ser aplicada. Sistemas desse tipo são sistemas que eu posso aplicar na mecânica quântica. Ou seja, a formulação hamiltoniana da mecânica quântica com algum tipo de perturbação e por aí afora. Bom, no caso da dissipação, a dissipação ocorre em sistemas macroscópicos devido a quê? Há uma influência que é uma influência incontrolável do meio nesse sistema. Então, por isso a gente vê esse efeito combinado de dissipação e flutuações, como a gente vê no caso do movimento browniano. Muito bem, então, a gente tem duas coisas aqui que são distintas. E como que eu posso, por exemplo, aplicar mecânica quântica nesse tipo de sistema? Isso é uma pergunta. Eu não vou abordar isso aqui. Eu prefiro mostrar quem são os candidatos a apresentar efeitos macroscópicos e depois, no final da palestra, a gente vai ver como que a gente dá conta da dissipação. Mas vamos andando nessa linha aqui. Vamos lá. Então, onde que eu posso ter a sobreposição desses dois efeitos? Quais são as escalas que eu quero buscar? Em que dimensões que eu preciso estudar sistemas para ver os dois efeitos competindo? Bom, eu sei que, por um lado, eu tenho sistemas atômicos e subatômicos, que é o quântico que eu chamo de microscópico. Tá? Não é microscópico porque eu tenho acesso a um bom microscópio que eu possa ver o vírus. Não, não é isso. Eu estou falando, de fato, de sistemas na escala atômica e subatômica. Então, isso aqui é menor que um nanômetro. E isso aqui são os sistemas onde a mecânica quântica usualmente se aplica a átomos, moléculas e outros sistemas que, de alguma forma, eu vou estudar o movimento nessa escala, que é a escala atômica ou subatômica. Por outro lado, aquele sistema macroscópico que eu já apresentei a vocês, sistemas que são maiores que o micron, por exemplo, eu vou aplicar a mecânica clássica seguramente sem o menor problema. Então, esses são os dois extremos em escalas de comprimento que eu vou ter ou a mecânica quântica ou a mecânica clássica, vamos dizer assim. E a pergunta é, e aqui no meio de campo, né, na terra de ninguém, onde eu estou entre 1 nanômetro e 1 micro. Né? Então, essa escala é uma escala onde muitos sistemas, não todos, mas muitos sistemas, já começam a apresentar efeitos quânticos. Eles são pequenos o suficiente para eu não poder jogar H cortado fora. E, por outro lado, eles são grandes demais para eu poder desacoplá-los do seu meio ambiente. Então, quando isso ocorre, as duas coisas começam a coincidir. Então, eu tenho um overlap dessas duas realidades nessa faixa. Então, eu estou falando de sistemas meso ou nanoscópicos. Então, vamos lá. Então, é exatamente nessa terra de ninguém aqui que eu vou me dedicar. Então, vamos lá. Eu vou apresentar o primeiro exemplo, que é um exemplo bem canônico, é o chamado paradigma desses efeitos, que é o chamado SQUID, que é o Superconducting Quantum Interference Device. E o que é isso aqui? Isso aqui é um anel supercondutor fechado por uma junção, que é chamada junção de Josephson. Isso pode ser, por exemplo, uma constrição na seção reta do meu anel, ou pode ser uma junção de tunelamento, onde, ao invés de ter um material supercondutor, eu boto
um material em estado normal. Então, essa chamada junção de Josephson, ela apresenta uns efeitos, que daqui a pouco a gente já vai ver em particular, mas se eu trabalhar com toda a eletrodinâmica desse circuito, tá? Não vamos entrar em detalhe matemático nenhum, só vou apresentar para vocês o resultado que nos interessa. Se a gente estudar, por exemplo, correntes, voltagens, o fluxo e etc. E mais, esse anel está sujeito a um campo externo. Tá? Essa seta aqui representa um campo externo que eu estou representando por um HX. Tá? Isso aqui seria o meu campo externo. Muito bem. Se eu for estudar o fluxo no interior desse anel, o fluxo total devido ao campo externo e ao campo gerado por correntes persistentes no anel, o que acontece é que esse fluxo obedece a essa equação de movimento. Essa equação de movimento é a mesma equação de movimento de uma partícula num potencial U e com uma dissipação 1 sobre R, onde R é a resistência do estado normal dessa junção. Então, aqui é C é a capacitância da junção, e C é a corrente crítica, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é. R é a resistência do estado normal, porque como esse cara é muito pequenininho, ele vai estar no estado normal. Φ0 é o quantum de fluxo, e o Φx é o fluxo externo que eu controlo, o experimentador controla ali fora. Muito bem, então eu controlo aqui basicamente a origem da parte parabólica desse potencial. Então isso aqui é como se fosse um potencial parabólico, centrado nesse valor Φx, que é o fluxo externo controlado pelo experimentador, e aqui aparece um termo, que é um termo de cosseno, e esse cosseno tem a ver exatamente com a chamada corrente de Josephson, que ocorre nessa junção. A gente não vai entrar no detalhe da física de nada disso. O importante para a gente é que nós temos um circuito no interior do qual o fluxo obedece a essa equação de movimento, que é uma equação dissipativa, como se fosse uma partícula num potencial dessa forma daqui. Tá? Então, vamos lá. Esse é o potencial que eu tenho. E agora eu vou olhar, por exemplo, 2π vezes, isso aqui é a indutância do meu anel, corrente crítica, quantum de fluxo, que a gente vai entender por que a gente chama isso aqui de quantum de fluxo daqui a pouco. Esses parâmetros, se essa combinação for maior que 1, esse potencial 1 de φ, ele tem vários mínimos. E se isso aqui for menor ou igual a 1, tem apenas um mínimo. Então eu tenho as seguintes possibilidades. E outra coisa, lembrem-se, é um termo parabólico, com um centro que eu posso controlar e um potencial tipo cosseno. Então, isso vai nos dar várias possibilidades. Então, à medida que eu tenho um potencial cosseno e um termo parabólico, se esse termo parabólico estiver centrado na origem, esse é o meu potencial. É um potencial cheio de mínimos. Tá? Obviamente, eu estou dizendo que 2πL, corrente crítica, sobre Φ0 é maior que 1. Então, eu tenho vários mínimos nessa brincadeira daqui. E o que eu posso fazer agora é monitorar esse campo externo, consequentemente, eu mudo a origem do meu termo parabólico. Então, eu posso, por exemplo, dar um bias de Φ0 sobre 2. Quando eu estou em Φ0 sobre 2, eu mudei a origem do meu potencial parabólico para cá. Consequentemente, o que eu tenho é um potencial agora que é bistável. Então, eu tenho 2 mínimos nesse potencial. E eu posso ir além. Eu posso ir além e criar uma situação como essa daqui. Então, vocês estão vendo já, né? Lembra aqueles 2 exemplos que eu dei de mecânica quântica lá no começo? É o que eu tenho agora. Eu tenho inicialmente uma configuração de corrente, etc., que eu vou adiabaticamente mudando o campo externo, não vou induzir nenhuma transição, eu posso fazer esse estado estável virar um estado bistável. E, consequentemente, se eu for ainda além disso, eu transformo esse estado num bistável e depois num metaestável. Tá? Então, o mínimo desse potencial, quando o meu bias é de Φ0, esse cara está exatamente centrado aqui. Então, eu consigo gerar com uma situação desse tipo aqui, eu gero, se eu mudo lentamente o meu campo externo, eu gero uma situação como essa, ou gero uma situação como essa. Tá? Então, eu tenho exatamente uma possibilidade de gerar tunelamento coerente dessa partícula fictícia que eu estou representando por aquela equação de movimento e fazendo a dinâmica quântica disso. Esquecendo dissipação por hora. Tá? Dissipação a gente só vai olhar no final,
porque eu não quero entrar no detalhe, porque aí tem muito detalhe técnico, não me interessa. Então, a questão aqui agora é a seguinte: eu posso ainda olhar também e monitorar esse sistema com campo, um potencial, um fluxo externo zero, e esse cara vira um potencial metastável. Então, eu posso dizer, aquela partícula fictícia, ela pode sofrer um tunelamento coerente aqui, ou ela pode decair por tunelamento daqui para o outro lado. Então, isso aqui seria exatamente, se eu olho ingenuamente para o meu sistema, faço quantização canônica e falo, olha, um sistema que obedece a essa equação de movimento, esquecendo a dissipação, tem uma hamiltoniana dessa forma daqui, P2 sobre 2m mais aquele U, que é esse potencial que eu estou dizendo, e eu estou monitorando esse campo externo, estou mexendo na origem do potencial. Então, eu posso imaginar situações dessa partícula tunelando, né? O que seria exatamente isso? Então, agora, aí você pode perguntar, mas por que você está dizendo que ela vai tunelar? Esse camarada é um fluxo. E vamos ver exatamente o que significa esse sistema em particular. Por exemplo, se eu fizer um speed muito pequeno, que eu tenha a autoindutância dele da ordem de 10 a menos 10 henries e a capacitância da ordem da junção da ordem de 1 picofarad, corrente crítica da ordem de 10 a menos 5 ampere, eu posso fazer uma frequência que seria, basicamente, a frequência de oscilação desse potencial em torno desses mínimos aqui. Se eu fizer isso, eu vou ver que esse ômega quadrado é da ordem de 1 sobre LC, que é da ordem de 10 a 22 segundos a menos 1. Segundos a menos 2. Consequentemente, H cortado ômega sobre K de Boltzmann é 1 Kelvin. Bom, a gente tem ótimos laboratórios de baixa temperatura hoje que você consegue ir muito abaixo de 1 grau Kelvin, de 1 Kelvin, todo mundo sabe disso. Então, eu estou falando de efeitos quânticos nesse sistema, porque eu tenho H cortado ômega dividido por KB, tá, da ordem de 1 Kelvin. Consequentemente, se eu estou na faixa de poucos, por exemplo, 100 milikelvin ou meio Kelvin, a gente está observando o efeito quântico. Tá? Isso a gente já sabe lá nos cursos básicos de quântica, que é o que a gente vai ter. Mas o que exatamente é esse efeito quântico? Né? Eu estou falando de efeito quântico de quem? Eu estou falando de um fluxo. Ora, o problema é que eu posso escrever o fluxo como uma integral de linha do potencial vetor ao longo do anel. Consequentemente, quando eu falo da mecânica quântica do fluxo, como se ele fosse uma coordenada de uma partícula fictícia, o que eu estou falando mesmo é da quantização do campo eletromagnético sujeito a determinadas condições de contorno impostas por um anel supercondutor. Tá? Isso daí a gente sabe fazer, e eu não preciso entrar no detalhe do campo eletromagnético, com determinadas condições de contorno, eu simplesmente olho para isso e falo, isso aqui é uma teoria efetiva, que está basicamente me descrevendo isso. Tá? Então, é a mecânica quântica do campo eletromagnético sujeita a determinadas condições de contorno. Muito bem. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está olhando a dinâmica do campo eletromagnético nesse sistema. Ok, então, agora a gente pode dizer, olha, mas se isso é assim, eu posso, então, testar essa estrutura desses níveis quânticos que tem nesse potencial, usando essa linguagem de uma partícula fictícia, sabendo que, na verdade, eu estou falando do efeitos quânticos do campo eletromagnético. Eu posso medir decaimento via tunelamento, eu posso medir tunelamento coerente. Né? Bom, mas aí a pergunta que surge é a seguinte, mas quem está tunelando aí? Né? Porque como é que o fluxo tunela? Aí vem uma outra informação de supercondutividade, que evidentemente não é o foco exato aqui, mas é uma informação que a gente tem, que é que o fluxo no interior de um anel, quando esse anel é uniformemente fechado, o fluxo dele pode ser N vezes o quantum de fluxo. Então, eu sempre posso ter uma situação que eu desligo um campo externo e eu fico com uma corrente persistente no anel, e essa corrente vai ser sempre um múltiplo inteiro de φ0. Por isso que eu já adiantei lá atrás para vocês o que era essa grandeza φ0, que é o quantum de fluxo. Ora, como é que eu posso ver a quantização de fluxo em função desses anéis que eu acabei de apresentar para vocês?
Ora, se eu fizer um squid com esse parâmetro, 2πLC sobre φ0 muito maior do que 1, essas barreiras de potencial vão ser muito grandes e eu vou ter um número imenso de mínimos. E esses mínimos vão estar centrados proximamente, bem próximos a nφ0. Então, nesse caso limite, eu posso dizer para vocês, né, a ponto de que se o meu supercondutor tiver uma seção reta constante, eu só vou destruir supercondutividade quando eu chego num campo muito forte que destrói a supercondutividade. Aí é quando desaparecem os mínimos aqui. Mas isso vai ser para um campo externo, que vai ter que ser um fluxo muito forte, muito alto. Muito bem. Então, eu posso dizer que esses caras, se o meu E2πLC sobre φ0 fosse muito grande, eu teria vários mínimos e cada um desses mínimos representaria, por exemplo, um estado de fluxo quantizado. Tá? Ora, quando eu falo, então, que eu vou ter a possibilidade de pular de um desses mínimos para o outro, significa que eu vou passar de um nφ0 para um n menos, mais ou menos 1φ0. Ora, então isso aqui está me dizendo o seguinte, e esses estados, a um estado de um determinado número de quanta de fluxo, corresponde a uma corrente persistente. O outro estado do fluido eletrônico, correspondente a uma outra configuração de fluxo, me dá uma outra corrente persistente. Então, o que eu tenho aqui é uma transição. Quando eu faço uma transição de um quantum de fluxo para outro, o que eu estou fazendo no fluido eletrônico é pular de um estado de corrente para um outro estado de corrente. Ora, mas um estado de corrente num supercondutor é o famoso estado BCS, que é a função de onda supercondutora, num movimento coletivo constante. Então, eu tenho esse movimento pulando para um outro movimento maior ou menor. Então, cada um desses movimentos pode ser representado por uma função de onda. A função de onda equivalente ao movimento 1 envolveria um número n grande de partículas e a configuração de uma corrente 2 com outro determinado número de partículas. Mas isso são estados quânticos de n corpos. E como eu estou falando em tunelamento e etc., eu estou falando de uma superposição mesmo, ou sobreposição, tá? Desses estados. Então, é isso aqui o que a gente tem. Ora, então, se eu olho para o campo eletromagnético, o que está acontecendo é um tunelamento de fluxoides, de estados de fluxo, que eu posso representar da seguinte forma. Olha lá, tem o meu anel, tem as linhas de fluxo aqui dentro dele, o campo externo, e eu agora permito que esse cara vá de um lado para o outro. Então, no caso do tunelamento bistável, com aquelas duas configurações, eu teria essa coisa aqui ocorrendo. Linha dentro, linha fora, linha dentro, linha fora, que é o quantum de fluxo que está tunelando de um valor para o outro. Ora, mas isso equivale a ter correntes nesse anel para cá ou para lá, ou zero ou finita, qualquer valor, qualquer coisa desse tipo. Então, aqui eu representei essa coisinha vermelha para só representar a dissipação, porque quando eu tenho essa variação de fluxo, eu tenho o V ponto e o VF ponto, isso vai me dar um determinado, uma corrente normal, que tem elétrons normais nesse material também, isso daí gera dissipação, mas tudo bem, isso a gente não vai abordar aqui. O importante é que eu tenho parâmetros, eu tenho grandezas, que quando combinadas me dão parâmetros que correspondem exatamente a alguma coisa comparável com H cortado. Muito bem, então isso daqui é o que a gente tem. Ora, então, nesse caso específico, eu estou falando de correntes macroscópicas distintas. Então, você pode medir, você sabe que o teu squid está com um determinado estado de corrente ou outro. Então, você está falando de correntes que podem colapsar num ou no outro estado, mas, no princípio, se eu não fizer uma medida, eu sei e posso fazer experimentos, como a gente vai ver daqui a pouco, que esses caras podem estar numa superposição quântica de estados de fluxo ou de estados de corrente. Quando eu falo em estado de fluxo, a coisa não choca tanto, mas quando eu falo em estado de corrente, é uma coisa assim, bem interessante pelo seguinte, porque isso aqui seria uma realização experimental de um gato de Schrödinger. Tá? Por que isso? Porque o condensado supercondutor ele tem
basicamente, 10 a 17 partículas pares de Cooper, partículas supercondutoras. Então, basicamente, o que eu tenho é todos esses caras no mesmo movimento coletivo para dar o estado da corrente persistente. Então, eu estou dizendo que eu tenho um estado macroscopicamente que transporta uma corrente macroscópica assim e outro que transporta uma corrente macroscópica assim. Consequentemente, isso é exatamente um exemplo, claro que não é o gato de Schrödinger, mas é um estado que envolve uma superposição quântica macroscopicamente distinguível da outra. Diz dois estados que representam estados macroscopicamente distinguíveis. Então, isso, evidente, traz à baila questões fundamentais sobre teoria quântica de medida, etc., porque todas essas coisas são relevantes aqui, né, nesse contexto. E mais ainda, a velha história que eu vou sempre mencionar, e só vou falar sobre ela no final, como eu já adiantei antes, que seriam como que essa dissipação vai influir nesse sistema. Ora, então agora, não quero falar em detalhe desses experimentos, eu só quero mostrar para vocês que toda essa ideia e toda essa teorização do meu sistema, e você olhar para esses sistemas como, de fato, sistemas quânticos, isso faz sentido experimental, e aqui tem várias referências, já de algum tempo, que mostram, por exemplo, como eu posso monitorar o sistema de uma forma, fazer transições entre esse estado de um lado da barreira e o estado do outro lado da barreira. Então, esses dois picos correspondem exatamente a isso. Se eu vou variando a temperatura, estou variando esse delta, o zero daqui, e, consequentemente, eu posso plotar a probabilidade de fazer transição para um estado daqui, estado inicial, para o estado zero, ou do estado I para o estado 1. Tá? Então, aqui, esses dois picos representam exatamente isso. Eu posso fazer esse tipo de experimento, ou posso fazer um outro tipo de experimento. No biestável, isso lembra muito um sistema de dois níveis, que é... Você pensa num spin, por exemplo. No spin, eu posso botar o spin no campo magnético, e naquele caso, no caso do spin no campo magnético, se eu botar um campo transverso, eu posso ter uma precessão. Então, eu posso fazer um experimento de ver um spin para cima e tirar spin para baixo, eu posso fazer exatamente esse movimento coerente de um para o outro. Isso daí eu posso testar através de experimentos tipo ressonância magnética, botando um bombeamento com uma determinada frequência e estudando, por exemplo, o movimento ressonante desse spin num campo oscilante. Tá? Isso é NMR, isso daí é um sistema de spin quântico. No nosso sistema, eu tenho duas realizações, eu tenho duas configurações. Essas duas configurações eu já vi que elas podem ficar oscilando coerentemente de um lado para o outro. Então, esse meu sistema é absolutamente análogo ao sistema do spin no campo. Então, eu posso botar um bombeamento de micro-ondas nesse sistema, posso mexer com um fluxo externo agora, que forma a ter um experimento exatamente análogo ao que a gente tem no spin no campo magnético. E aí eu tenho, por exemplo, oscilações de Rabi medidas, posso ter interferência de Ramsey, posso ter, então, toda essa essa mesma terminologia e todo esse processo, e tudo que você conhece de ressonância magnética pode ser trazido para esse tipo de sistema aqui agora. E os resultados corroboram exatamente essa ideia de que há, de fato, essa oscilação quântica de um lado para o outro do meu potencial. Então, isso aqui é o que acontece, aqui é o dispositivo experimental, que eles fazem com duas junções, etc. Mas não importa muito aqui para a gente. O que importa é que isso é um resultado experimental que corrobora exatamente a teoria que a gente faz olhando para os estudos. Outra coisa, se eu pegar só aquela junção que fecha o anel, eu tenho a chamada Current Bias Junction, que eu posso botar uma corrente externa, e eu posso estudar o que ocorre nesse sistema. Eu tenho uma função de onda supercondutora do lado 2, do lado 1, e a gente pode mostrar, por exemplo, que a corrente que passa, eu posso ter uma corrente aqui passando sem gerar voltagem. Tá? E essa corrente, ela depende só
dessa diferença de fase da função de onda supercondutora entre 2 e 1. Então, o que ela faz, se eu tenho uma função, eu posso imaginar como sendo um complexo, isso aqui tem a ver com a densidade de carga do lado 1, isso aqui é uma fase do lado 1, é a função de onda supercondutora, função de onda macroscópica, aqui é uma representação do condensado supercondutor. Ele vai ter esse tipo de comportamento, aqui e aqui. Então, a gente pode mostrar que existe, o sistema permite que haja passagem de uma corrente, e essa corrente ajusta a diferença de fase de um lado para o outro da junção. Até chegar a uma corrente crítica, e essa corrente crítica é tal que, a partir daí, o sistema não consegue mais transportar carga de um lado para o outro sem gerar voltagem. Aí ele gera voltagem. Então, o que acontece aqui? A equação para a diferença de fase é muito parecida com o que a gente tinha antes, só que o potencial agora muda. O potencial agora é o que é um potencial que o pessoal chama de washboard potential, que é o potencial da tábua de lavar roupa, que você dá uma inclinada nele e, consequentemente, se esse potencial não tem corrente externa, ele é um potencial, é um seno, e à medida que eu boto a corrente externa, eu começo a inclinar o potencial até uma hora que o mínimo e o máximo coalescem, e quando eles coalescem, a minha partícula efetiva de coordenada φ vai rolar a ladeira abaixo. Né? Então, isso é exatamente a situação que eu tenho aqui. Eu venho com a corrente, sem gerar voltagem, até chegar nesse ponto. Nesse ponto aqui, máximo e mínimo coalescem, e ele vira um estado de voltagem, que é o estado normal. Muito bem. O que acontece se eu parar aqui, próximo da instabilidade, durante um tempo longo? O que acontece é que, depois de um certo tempo, o que seria uma partícula, bom, isso pode acontecer, ela pode passar por aqui por flutuação térmica, se eu tiver uma temperatura relativamente alta, ou ela, se eu tiver uma temperatura ultra baixa, ela passa debaixo da barriga. Agora, o que significa de novo esse tunelamento? Porque não existe essa partícula fina. O que existe são linhas de fluxo, existe o fluxo magnético. E aqui, no caso, a gente pode mostrar que isso é equivalente ao seguinte: se eu tenho uma corrente passando aqui, eu tenho linhas de fluxo entrando, linhas de fluxo saindo. O que acontece? Quando eu estou aqui, espero um tempo longo, acontece o seguinte: acontece que há um aumento na corrente e acontece que é uma linha de fluxo a mais aqui e uma linha de fluxo a mais do outro lado. É como se eu criasse um par vórtice, antivórtice, e esses caras saíssem e aumentassem o fluxo de um lado do outro, o que implica na corrente aumentar. Então, e esse efeito aqui é um deslizamento quântico, que no caso quântico, quer dizer, isso aqui é o chamado faceless, mas no caso de um sistema quântico, eu estou simplesmente criando o par de um lado e de outro. Se não fosse uma flutuação térmica, haveria um deslocamento desse fluxo de um lado para o outro. Muito bem, é isso que está acontecendo. Então, o tunelamento que a gente fala é esse. Então, há, de fato, uma variação de fluxo através de uma região energeticamente desfavorável para que isso acontecesse. Tá? Ok. Então, esse experimento, esse aqui foi, na realidade, a primeira evidência de um tunelamento quântico macroscópico, aqui no caso, que era esse tunelamento dessa corrente, dessa junção de ósson com baias de corrente. Então, nesse caso aqui, a gente vê que isso aqui é basicamente o inverso do logaritmo da probabilidade dele passar de uma região para outra. Isso daqui tem uma escala eu defino como uma temperatura de escape, e isso daqui é linear com a temperatura, que significaria fator de Arrhenius. Ou seja, a minha partícula iria pular, a probabilidade de ela pular para o outro lado, proporcional ao exponencial de menos ΔU dividido por KBT. Tá? Isso é o que essa linha está dizendo. Agora, quando eu chego a temperatura muito baixa, repara que isso congela. Então, eu continuo tendo. Evidente, se fosse um sistema clássico, essa linha iria perdurar até aqui embaixo. Né? E eu teria uma probabilidade infinita de ficar aqui se a minha temperatura fosse zero. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que a largura de linha, nesse caso, ela vai congelar. Né? Ela vai ficar fixa. E é isso daqui que você
É essa linha que você pode atribuir exatamente ao tunelamento. Quer dizer, o tempo de vida desse estado, mesmo a temperatura zero, ele vai ser finito. Tá? Então, é o que acontece aqui. E, de novo, no caso aqui eu tenho um fator de qualidade infinito, que seria o caso ideal, mas, no caso real, existe dissipação nesse meu sistema e, consequentemente, essa temperatura que ela congela vai abaixando à medida que eu vou ligando a dissipação. Tá? Muito bem. Mas a ideia inicial de que esse sistema se presta a apresentar efeitos quânticos numa escala de temperatura atingível no laboratório é comprovado exatamente por esses experimentos aqui. Muito bem. Eu falei de anel, falei de uma junção, eu falei de dois dispositivos supercondutores. Eu estou falando de linhas de fluxo passeando para um lado e para o outro. E se eu olhar um supercondutor de verdade, bulk, né? Então eu tenho, por exemplo, um cilindro supercondutor, campo externo, e eu tenho exatamente essa chamada rede de Abrikosov, que é uma rede. Esses supercondutores são supercondutores do tipo 2, são supercondutores onde o fluxo ele penetra em tubos com regiões que são basicamente tubos cilíndricos, que são esses tubos de fluxo que são os vórtices. Né? Então eu tenho vórtices normais do estado normal dentro dessa base supercondutora. Isso é o que acontece em supercondutores do tipo 2, quando eu estou entre dois campos críticos. Né? O campo crítico, onde começa a entrar as linhas de fluxo, e o campo crítico, onde eu destruo completamente a supercondutividade. Muito bem, então aqui, Xi é basicamente uma medida do tamanho desses cilindros, tá? Da seção reta deles. Ok, os supercondutores de alta temperatura crítica, que foram descobertos lá para 1987, eles são fortemente tipo 2, ou seja, a penetração do campo eletromagnético é bem maior do que o comprimento, do que o raio característico, o diâmetro característico desses vórtices. Então, esse é o chamado comprimento de correlação. Então, essa é uma característica dos vórtices nesses supercondutores. Então, pode-se mostrar, isso é uma análise que se faz desses materiais, que as flutuações quânticas são importantes nesses vórtices quando você tem esse tipo de material. Então, outra coisa, o movimento de vórtice gera dissipação. O movimento de vórtice vai gerar movimento de fluxo, consequentemente, isso gera correntes normais aparecendo no material. Isso gera dissipação. Mas, de novo, nós vamos estar mais interessados em entender como que a estrutura desses materiais vão criar uma teoria efetiva capaz de me apresentar efeitos quânticos. Muito bem, então, quais são os tipos de configurações que eu posso criar? Eu posso criar, por exemplo, esses supercondutores de alto TC, todos eles têm planos de cobre e oxigênio, então são fortemente anisotrópicos. Um momento só. Então, o que acontece é que e você tem impurezas nesses materiais. Então, o que acontece aqui é que esses vórtices eles podem penetrar no material, mas eles ficam presos, ficam aprisionados nas impurezas. Então, isso é uma característica dos vórtices em materiais fortemente tipo 2. Outra coisa é que eu posso ter tubos entre os planos, isso é uma outra maneira de eu aprisionar vórtices. E terceiro, eu posso bombardear o material com íons, por exemplo, e eu vou ter agora um vórtice bem aprisionado ao longo de uma determinada linha que eu criei uniformemente. E a única diferença desse dos outros mais aprisionados por impurezas é o fato de que eu tenho agora uma linha ordenada de impurezas onde eu posso aprisionar o vórtice. Muito bem. E aí, o que acontece?
O que é interessante, vamos dar porque essa ideia de vórtices e aprisionamento é uma coisa importante. Isso é muito importante para a levitação, né? Todo mundo já ouviu. É que eu tenho um supercondutor aqui embaixo, tenho um magneto. E as linhas de campo, essas linhas elas podem penetrar e elas podem ficar aprisionadas em vórtices, em impurezas, por exemplo, nesse material. Então, olha lá, o que acontece aqui? O que acontece aqui é que eu boto uma pastilha magnética, o supercondutor está aqui embaixo resfriado, e esse cara fica levitando, né? Então, ele levita e ele fica estável exatamente devido ao aprisionamento ser forte. Se esse cara não tivesse aprisionamento de vórtices, os vórtices sairiam do supercondutor e não ia levitar nada. Então, é muito importante que tenha esse problema de impurezas, que eu tenha aprisionamento de vórtices, para eu ter um bom sistema para levitar. Muito bem. Bom, mas eu falei aqui, mostrei para vocês a equação de movimento do fluxo, que era uma partícula, uma partícula fictícia, num potencial fictício. E agora, como é que a gente faz? Eu tenho uma linha que é um vórtice. E qual é o modelo mecânico? Bom, o modelo aqui eu posso imaginar que é um deslocamento transverso, por exemplo. Tem um tubo. Esse tubo ele pode dançar aqui. Tá? Tem, obviamente, uma região, que é a região onde ele está aprisionado. Então, eu tenho um tubo que fica gingando ali em torno daquela região. E tem um deslocamento, então, transverso desse cara. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que tem a variação no tempo do deslocamento transverso. Existe um termo de Laplaciano, que é um termo que tem a ver com o deslocamento. O deslocamento é sempre numa determinada altura. Então, eu tenho outro que é o vizinho dele, é um cara próximo. Claro que existe um termo elástico entre esses deslocamentos, né? Um termo Z nessa altura e Z nessa altura daqui. O deslocamento é transverso. Tá? Mas, então, eu tenho alguma coisa dessa forma e tenho o termo dissipativo. De novo, tem um potencial, que é o potencial que aprisiona o cara. Então, esse potencial é um potencial aprisionador que tem uma estrutura desse tipo. E se eu botar, por exemplo, corrente passando perpendicular aos vórtices, eu tenho um tilt, eu tenho uma inclinação desse potencial, e esse camarada que era estável, ele agora pode sair. Esse vórtice pode sair daqui para cá. Mas lembre-se, esse vórtice, ele é como se fosse uma linha. Então, são vários pontos querendo sair desse potencial daqui. Isso aqui seria um potencial U de φ, eu teria que plotar uma terceira dimensão, que seria exatamente a linha Z, tá certo? Então, quer dizer, cada ponto tem um Z diferente, tá? Ao longo do vórtice. Então, isso daqui, novamente, me levaria ao modelo mecânico que é esse. É uma corda unidimensional, que seria o meu vórtice. Esse vórtice daqui, então, ele pode fazer esse movimento. E ele se vê, por exemplo, num potencial que não é uma calha como essa, mas é um potencial que tem essa estrutura local aqui. Ó. Então, essa linha pode passar do outro lado. Dependendo do tamanho que ela passa, a energia volumétrica que ela ganha, ou aqui no caso energia linear, se essa energia for maior que a energia de deformação, essa linha vai toda para o outro mínimo. Se for menor, ela é sugada de volta para o nível anterior. Então, isso aí é um fenômeno bem conhecido, que eu já vou voltar a ele, que é o fenômeno de nucleação, e a gente conhece vários exemplos disso. Eu vou voltar a isso daqui a pouco. Então, está aqui o nosso modelo mecânico, e agora eu posso, de novo, mostrar para vocês que essa ideia, isso pode também ter a comprovação experimental. No filme, aqui no caso, são filmes finos de ítrio, bário, cobre e oxigênio, que é um desses materiais supercondutores de alto TC, e eu faço aqui a medida de resistividade e a medida de relaxação da magnetização. E o que a gente vê é que, por exemplo, aqui tem uma resistividade que tende a uma resistividade normal, devido a esses vórtices escoarem completamente numa região mais próxima da instabilidade.
E quando eu venho para temperaturas muito baixas, repara que isso aqui é 100 sobre T. Nessa hora que eu vou para temperaturas muito baixas, isso aqui vai aumentando e eu vou tendendo a estabilizar e fugir dessa linha, daquele comportamento linear, exatamente como eu vi antes nas junções. Então, para temperaturas muito baixas, eu tendo exatamente a um tempo de vida desses vórtices que vai ser muito longo. E eles só vão deixar esse aprisionamento via tunelamento, ou seja, via esse mecanismo de passar um pedaço crítico, e aí ele vai embora. E aqui a relaxação da magnetização, de novo, que a gente pode imaginar como essa magnetização relaxa através da saída de vórtices do meu material, e o tempo de relaxação é dessa forma daqui. De novo, em termos de 1 sobre T, repara que esse tempo congela. Então, de novo, outra evidência de que a instabilidade a temperaturas ultrabaixas ela fica constante, mas finita. Tá? A probabilidade de tunelar não zera. A probabilidade de passar de um lado para o outro não zera. Ela fica finita. Né? E exatamente isso você pode atribuir a um processo de tunelamento. Para temperaturas altas, isso é flutuação térmica. É como se eu passasse por cima da barreira de potencial, que é o que a gente conhece na teoria de Arrhenius. Muito bem. Outro resultado aqui são junções supercondutoras, mas agora, aquelas junções eu faço um filme e faço uma constrição no filme. Tá? Então, eu boto uma junção num sistema bidimensional e eu posso estudar exatamente com bias de corrente como é que depende, como é que é a corrente e voltagem nesse sistema. E, de novo, a gente pode ter evidências do tunelamento de vórtices através dessa junção, como eu mostrei antes, que a temperaturas ultrabaixas, de novo, vai se congelar, e evidência disso é exatamente essa acumulação dessas linhas, exatamente na mesma linha reta que a gente viu antes. Isso aqui é um sinal de que você, a temperaturas baixas, no caso aqui a temperatura baixa, essa temperatura aqui, 0,7, 0,3, etc., você começa a ter coincidência dessas linhas. Ou seja, elas todas vão para aquele valor constante do decaimento. Muito bem. Isso aqui para sistemas supercondutores. Sistemas magnéticos também a gente tem vários exemplos. Eu tenho um magneto e eu sei que um elétron, um átomo, pode carregar momentos magnéticos. Mas eu posso também ter momentos magnéticos em partículas magnéticas. Eu posso ter, por exemplo, de 1.000 a 10.000 spins numa determinada região, e eu posso fazer um determinado substrato não magnético e colocar várias dessas partículas magnéticas nessa superfície. O que é interessante aqui é que eu posso olhar esse spin como um mega spin. Será que ele obedece exatamente àquela mesma ideia de um tunelamento coerente de cima para baixo? Isso daí é uma coisa que pode ocorrer. Né? Isso aí a gente esperaria. O que acontece aqui nesse caso? Outra coisa é chamada nucleação quântica. Como eu já disse para vocês, dei o exemplo da linha, mas esse exemplo daqui é bem interessante, porque eu posso pensar numa esterese. Eu tenho todos os spins para cima, um material anisotrópico, e o meu campo para cima. Aí eu boto um campo magnético para baixo. O que ocorre? O que ocorre é que eu, eventualmente, crio bolhas de magnetização reversa, porque os spins querem apontar na direção do campo. Muito bem, dependendo do tamanho dessa bolha, o que acontece? Essa bolha pode nuclear toda a fase estável ou pode ser suprimida. Por que ela pode ser suprimida? Porque a energia de superfície entre os spins para baixo e os spins para cima pode ser uma energia maior que a energia que esse cara ganha a ser invertido. Então, o que acontece é que ela pode voltar para o estado anterior. Então, isso aí é exatamente o fenômeno de metaestabilidade, que é fundamentalmente a mesma coisa que ocorre quando você tira uma cerveja do congelador, ela está metaestável, porque você ainda tem líquido e ainda tem... você está no estado líquido, mas a temperatura já está abaixo da temperatura de fusão. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que qualquer tipo de perturbação pode fazer com que você venha nuclear a fase estável, que seria a fase sólida. Né? Então, isso daí é, evidentemente, um exemplo
parecido com aquele que a gente tem. Claro que o exemplo de um líquido super resfriado, etc., é bem mais complexo do que isso, mas o princípio é exatamente esse. Então, aqui a gente tem, de novo, um túnel, o que eu posso esperar agora? E essas coisas que eu estou dando exemplo são todas clássicas, são todas a temperatura ambiente, ou temperaturas um pouco baixas. Agora, eu posso observar esses sistemas a temperaturas ultra baixas. Eu posso ir lá para milikelvin e perguntar o que vai acontecer com eles. Aqui, no caso também, paredes de domínio, eu posso ter um sistema magnético de um lado, de outro aqui, eu posso ter um domínio magnético, e esse domínio magnético ele pode estar exatamente preso em determinadas impurezas, e eu posso ter um gradiente de campo aqui que vai me levar, vai forçar a um certo movimento dessa parede. De novo, esse movimento é um movimento de um objeto contínuo que vai se deslocar e vai localmente tunelar de um lado para o outro. Muito bem, então, de novo, como é que eu posso representar matematicamente a transição desses sistemas? De novo, é uma equação desse tipo, onde esse φ é uma variável angular ligada ao spin, e, de novo, um termo de interação entre vizinhos, um termo de potencial externo. Esse potencial externo tem a ver com duas coisas, né? Tem a ver com anisotropias e demagnetização e o campo externo. Então, por exemplo, eu tenho isso aqui, e o meu campo externo está apontando na direção para cima. Se o campo externo zerar, esses dois mínimos, spins para cima e spin para baixo, seriam igualmente prováveis em termos energéticos. Mas se eu passar esse mínimo abaixo disso aqui, o que vai acontecer? Esse mínimo vai ser metastável. Então ele gostaria de transicionar para o cara daqui, né? Basta eu monitorar esse campo externo. Isso é exatamente o que acontece na esterese, né? Eu tenho um sujeito que está para lá, na hora que eu chego, magnetização para cima e campo para baixo, né? Mas isso não vai perdurar. Isso vai ter uma transição que vai ser exatamente para magnetização reversa. Muito bem. Então, esse sistema, basicamente, é o mesmo modelo que eu fiz da corda, se eu pensar no modelo mecânico, mas é uma membrana que vai pular de uma configuração para uma outra, fazendo um pedaço da superfície passa, e dependendo dessa superfície crítica, ela vai aumentar ou não. Muito bem. Mas a dissipação vai tender a inibir esses efeitos quânticos, como eu vou indicar como que a gente trata esses efeitos daqui a pouquinho. Mas eles ainda existem assim mesmo. Então, no caso aqui, partículas magnéticas, um trabalho feito pelo David Ashland, que ele mostra exatamente que a frequências muito baixas ele consegue ter um pico de ressonância. O que ele faz aqui, aquela partícula magnética de 10 a 3 a 10 a 4 spins, ele tenta fazer uma experiência tipo ressonância magnética. E ele mostra que, de fato, há uma absorção a frequências baixas, indicando que há mesmo esse pequeno gap entre os autoestados do spin total a temperaturas ultra baixas. Isso resulta, evidentemente, numa transição de um lado para o outro da baixo. Vamos lá. Novamente, aglomerados nanomagnéticos, e eu tenho experimentos de relaxação da magnetização. Aqui é basicamente uma esterese, e, de novo, a gente mostra esse tempo de vida do estado magnetizado numa posição metastável, como isso vai decair para uma situação estável, e aqui está o tempo de vida dessa configuração metastável. De novo, a temperaturas ultra baixas, eu tenho um tempo de vida finito. Ok, então, estamos chegando já mais ou menos no fim. Todos os sistemas que a gente introduziu até agora, os mais interessantes, envolvem duas configurações. Tanto sistemas magnéticos como sistemas tipo anéis supercondutores. Eu tenho exatamente essa situação, que eu posso passar de uma configuração para outra, e eu sempre estou me atendo aos níveis de energia mais baixa, ou seja, eu estou a temperaturas relativamente suficientemente baixas, de forma que eu possa truncar a minha hamiltoniana e estudar esse setor de baixas energias dela. Muito bem. E isso daqui, então,
Isso daqui, então, é o... peraí. Ok. Então, isso basicamente me representa uma situação do tipo combinação linear de spin para cima e spin para baixo, onde esse spin para cima e spin para baixo representa um estado coletivo, um estado efetivo do meu sistema. Uma configuração macroscopicamente distinguível dessa. Isso aqui é interessante. De alguma forma, isso aqui está ligado a uma variável que posso fazer uma distinção macroscópica dela e da outra. Muito bem. Então, o que eu tenho aqui, eu posso botar vários elementos desses, e eu posso imaginar que eu tenho sistemas que respondem com sim ou não, com 0 ou 1, e que funcionaria como bits quânticos, né? Então, eu posso criar um processador quântico botando vários desses elementos aqui. E, fundamentalmente, o que a gente tem é uma situação dessa, spin up é 1, spin down é 0, e eu tenho uma coisa dinâmica. Então, eu posso ter um emaranhamento, eu posso ter várias situações que são situações genuinamente quânticas, envolvendo elementos que são elementos com configurações macroscopicamente distinguíveis. Bom, o problema aqui é exatamente essa competição que eu estou me referindo a ela desde o começo. Efeitos quânticos versus dissipação. Então, o que você precisa fazer aqui é vencer exatamente esse efeito deletério da dissipação para a gente poder filtrar esses efeitos bacanas e que eu posso controlar e que eu posso tirar proveito deles, que são efeitos quânticos e quânticos com dispositivos que eu posso controlar bem. E aí vem vários... Desculpa te interromper, é só que a gente já tem mais uns 5 minutos, que já são 4 horas. Sim. Mas pode terminar no seu tempo, não se preocupe. Bom, eu comecei às... Rafael, eu tenho uns 5 minutos ainda, né? Então, vamos lá. Então, eu posso criar vários circuitos supercondutores, e esses circuitos supercondutores estão sendo usados hoje como processadores quânticos. E aqui, no caso, de novo, 2 níveis, 2 configurações, eu posso fazer experimentos à la ressonância magnética e observar oscilações de Rabi e coisas do gênero. Tá? Pontos quânticos em esses self-assembled quantum dots, eu posso, então, criar spins, praticamente controlar um spin em cada um desses dots. É um outro exemplo de material que, inclusive, o pessoal tentou fazer aqui no síncrotron uns anos atrás. E, bom, quais são os outros candidatos a demonstrar esses efeitos? Eu tenho íons em armadilhas lineares, fótons em cavidades óticas, NMR de moléculas. Vários sistemas são bons candidatos aqui, o BITS, mas o que está sendo, os que estão vencendo até o momento são, de fato, dispositivos supercondutores. São os que são usados pela Amazon, pela Google, pela IBM e etc. Agora, vou só enfatizar que manipulação de sistema quântico, isso aqui não é necessariamente efetuado só nesses sistemas quânticos macroscópicos. Hoje em dia, com STM, você pode manipular sistemas genuinamente microscópicos, tá? Mudar átomo de posição e etc. Isso aqui é só um adendo. Bom, decidir a dissipação. Como é que a gente trata? A gente faz um modelo fenomenológico, que é o modelo do sistema de interesse, acoplado ao reservatório. Esse reservatório, o mais simples possível, cria osciladores não interagentes. Então, esse é o modelo mecânico equivalente ao modelo de uma partícula, um potencial. E aqui eu tenho todas essas molas presas nessa partícula, e a gente pode mostrar aqui, com uma determinada escolha para combinações específicas das constantes de acoplamento das frequências, eu obtenho exatamente as equações de Langevin no limite de temperaturas altas. Portanto, eu tenho um sistema quântico que eu posso tratar e extrair toda a informação devido ao acoplamento com o meio ambiente através de, por exemplo, uma ingênua grandeza de uma constante de dissipação que aparece na minha equação de movimento clássica. Isso é importante. Bom, comentários, conclusões, perspectivas. Então, a gente viu que... não vimos isso, mas eu estou afirmando. A dissipação inibe os efeitos quânticos, mas não os destrói totalmente. Importância de dissipação fraca. Obviamente, testar a mecânica quântica nesse nível
mesonanoscópico, preservação de coerência, para eu ter bons qubits, e a dissipação forte, obviamente, aprisionamento eficiente dos vórtices, para que eu tenha mais garantia de boa levitação, com aquela que mostrei para vocês, e a tentativa de entender melhor qual é o papel de instrumentos que eu posso usar como medidores quânticos. Para terminar, muitos outros exemplos a gente poderia citar aqui: tunelamento de ondas de densidade de carga. Finalmente apareceu o bio. Me desculpem, mas só no último slide. Isso aqui é um trabalho muito interessante do José Nelson Onuchik, com o Anupam Garg, Vinay Begalkar. Eles pegaram 2 moléculas num solvente, 2 núcleos, uma molécula grande num solvente, e você estuda a transferência de carga de uma para outra. Então, no caso, essa transferência de carga, novamente, 2 configurações, 2 núcleos, um elétron pulando de um lado para o outro, e esse movimento desses 2 núcleos está influenciado por um solvente, que seria o banho, né? Então, eu posso estudar essa brincadeira de sistema quântico dissipativo num caso desse daqui. Tunelamento de deslocação em sólidos, efeitos quânticos em condensados de Bose-Einstein e efeitos quânticos em ressonadores mecânicos. Então, vários exemplos, inúmero deles. Então, sempre que você tem sistemas, você queira criar dispositivos, e é importante que você queira criar dispositivos pequenos, devido a uma coisa simples: miniaturização. Você cada vez quer dispositivos menores para poder armazenar mais informação, poder fazer cálculos mais eficientes e etc. Então, eu agradeço a todos pela atenção. É isso aí. Muito obrigado, professor. Foi muito boa a apresentação, muito interessante. Já temos algumas perguntas no chat aqui. Sim. Eu vou dar a prioridade primeiro para as perguntas que já foram feitas no chat, depois, quem quiser perguntar, só levantar a mão, e aí eu chamo o nome, e aí pode perguntar. Ok. Bom, primeiro, por que o comportamento quântico de fluxos de partículas está sendo considerado como macroscópico? Na realidade, um campo, tipo eletromagnético, seria composto por múltiplas partículas subatômicas, não interligadas, e não um corpo macroscópico. Observação: não sou físico. É do Patologia 30. Não. O problema é o seguinte: quando eu tenho um sistema desse tipo, o meu sistema completo, ele é o quê? Ele é o sistema eletrônico e o campo eletromagnético. Então, eu não posso me desviar, eu não posso simplesmente dizer que eu tenho um sistema separado do outro. Quando eu digo que eu tenho campo eletromagnético numa determinada configuração, isso implica que eu tenho forçosamente um determinado estado de corrente. Se eu passar para um outro estado do campo eletromagnético, isso significa um outro estado de corrente. Lembrem-se que eu não preciso de nada microscópico aqui nesse caso, eu estou falando de correntes persistentes, que implicam no seguinte: aí é um problema de conhecimento de supercondutividade. Você baixa a temperatura do seu sistema, os seus elétrons, eles entram num estado, que é um estado que eu posso simplesmente mexer nesse estado como se fosse um objeto em cima de uma superfície sem atrito. Então, o meu fluido eletrônico, ele faz isso. Então, quem provoca esse campo eletromagnético que eu estou falando, é uma corrente. E é uma corrente com 10 a 17 partículas. Então, quem provoca isso é realmente uma corrente macroscopicamente distinta da outra. Então, eu tenho 2 estados. Um estado de corrente que eu posso inequivocamente dizer que está numa determinada direção, e numa outra, também um outro estado, e cada um desses caras são equivalentes a um determinado estado de quantização do fluxo. Consequentemente, se eu digo para você, se eu crio uma situação, que é uma situação onde eu possa imaginar um fluxo tunelando de um lado para o outro, o sistema eletrônico está acompanhando naturalmente. Exatamente isso. É a mesma coisa de um sistema de medida. Eu venho com um spin e eu entro num sistema de medida, então eu correlaciono o meu sistema do spin para cima com uma configuração de uma variável que o jargão da área seria uma variável ponteiro, que fala: opa, então se você está para cima eu estou para a direita, se você está para baixo eu vou para a esquerda. É exatamente isso que está acontecendo. Então, por isso até que eu pego o gancho para fazer sempre uma conexão com teoria quântica de medida. Então, o que eu estou fazendo aqui é basicamente uma conexão desse tipo.
Isso daí a gente faz porque é o que você tem. Não adianta. Você não observa fundamentalmente um spin para cima, um spin para baixo, você vai ver um ponto do teu anteparo. Tá? O fluxo ele foi para cá ou para cá. Você correlacionou o movimento orbital do seu spin com o feixe foi para cima ou para baixo. Então, basicamente isso. E eu tenho uma distinção entre esses caras. Claro, aqui eu estou medindo. Aqui eu paro, boto o anteparo. Se eu não meço esses caras, eles continuam na superposição. E ela é macroscopicamente distinguível. Tá? Agora, eu só sei que é quando eu boto o anteparo. Nesses sistemas, eles já são, por construção, macroscopicamente distintos. E o que eu faço para ver aqui, eu concordo com ele, mas peraí, como é que você sabe que ele está oscilando? Porque eu faço uma experiência tipo ressonância magnética. E aí é inequívoco que eu tenho que ter 2 estados para poder fazer isso. Basicamente isso. Ok. Muito obrigado pela resposta, professor. Outra pergunta também da mesma pessoa, do Patologia 30. Quais seriam, então, as partículas, entre aspas, na faixa entre 10 a menos 6 e 10 a menos 9 metros, comentadas no começo da palestra? Não são as partículas. Repara bem o seguinte. Quando eu disse isso, repara que o tamanho... Acho que aqui acho que eu não fui bem claro. A ideia é que eu tenho uma faixa, que é uma faixa de mecânica quântica genuína pura, tá? Que são átomos, moléculas e toda a física subatômica, núcleos, etc. E tem outra que é macroscópica. No meio, eu tenho um sistema cujas dimensões me levam a escalas de energia, e essas escalas de energia são tais que H cortado ômega sobre K, esses caras estão numa faixa de temperatura que eu posso atingir com poucos graus, com poucos Kelvin. Tá? É isso que eu estou dizendo. Então, os níveis aqui não tem partícula. Tem o seguinte, tem um movimento coletivo. Eu faço, no fundo, o seguinte, eu faço uma teoria efetiva de muitas partículas. E essa teoria efetiva é como se eu olhasse o objeto macro, mas esse objeto macro ele é composto de um monte de partículas. Mas o movimento do centro de massa dele, eu posso fazer uma separação. Eu posso, então, pegar um objeto e falar assim, centro de massa e coordenada relativa. Muito bem, eu posso ter agora um objeto composto que tem o meu centro de massa, mas esse centro de massa, aí é que está o problema. Esse centro de massa desse objeto é um sujeito que tem características quânticas. Ele consegue ter combinações das grandezas de tal forma que, se eu formar alguma coisa com unidade de H cortado, dimensão de H cortado, vai ser um fator que não vai ser desprezível. É isso que está sendo dito. Não é que existe uma partícula nessa escala, não existe. É o tamanho do squid, é o tamanho da junção, é a combinação de elementos que vai me fazer coisas nessa escala. Né? Então, ali no caso, para eu ter um squid de 10 a menos 10 Henrys de autoindutância e coisas do gênero, capacitância de 1 picofarad, se você for ver as dimensões desse cara, são dimensões de alguns frações de microns, por exemplo. Então, ele é um cara bem pequeno. Tá? Então, esse sujeito, esse squid bem pequeno, ele é um cara que se presta a esse papel. Tá? Ele vai apresentar grandezas que, quando combinadas, são exatamente o que você precisa para dizer há efeito quântico aqui. Mas, então, essa foi a minha preocupação. Efeito quântico do quê? Certo. Então, uma vez que você tem um fluxo que representa coordenada, uma coordenada de o quê? Não tem coordenada. É uma teoria efetiva que parece uma partícula fictícia. É isso que eu estou fazendo. Agora, mas porque a forma da equação exato. Ninguém diz que eu não posso. Ninguém me diz que eu não posso aplicar mecânica quântica nisso. Eu posso. Não há limitação natural nenhuma na mecânica quântica me dizendo que eu não fazer. Agora, é evidente que, ao invés de fazer uma teoria efetiva, eu posso ir lá para o campo eletromagnético, sentar, fazer uma teoria microscópica. Posso fazer isso. Uhum. Aliás, posso fazer? Não, isso foi feito. Isso foi feito já há muito tempo atrás. Por exemplo, a nossa previsão de tunelamento, etc., em squids é de 1980. Tá? Em 1982, isso foi feito por
Gershon, Ecker, quem mais? Ambegal Eckernshan, um indo-americano e 2 alemães fizeram exatamente uma teoria BCS para uma junção, mostrando exatamente, microscopicamente, como que a gente fazia todas as nossas previsões de uma teoria fenomenológica. Eles mostraram até qual a aproximação exata que você tem que usar na teoria microscópica para chegar nisso. Então, esse resultado é bem antigo. Não tem muito mistério nisso. Então, a verdade é que as teorias fenomenológicas são extremamente bem-sucedidas. Aliás, a propósito, a própria teoria fenomenológica da supercondutividade é extremamente bem-sucedida. Você fez muita coisa em supercondutividade, desenvolveu muita coisa, sem saber quem eram os portadores, os superportadores. A supercondutividade foi descoberta em 1911 e o BCS só em 1957. Existem trabalhos brilhantes do London que ele mostra exatamente como você faz uma teoria. E outra coisa, ele antecipa coisas impressionantes sobre o estado supercondutor, fazendo uma teoria puramente fenomenológica. Não sei se respondi a pergunta. Não, acho que deixou um pouco mais claro, mas ainda assim o Patologia perguntou aqui que a questão dele é o que exatamente significa macroscópico na palestra. Eu acho que ele ficou com essa confusão, porque quando a gente pensa em macroscópico, fora da física, a gente pensa em objetos que a gente pode tocar, né? Bom, exato. Eu estou dizendo que, de alguma forma, você consegue... Tudo bem, isso é uma pergunta pertinente, né? Aonde fica? Mas, no caso, eu estou falando de um objeto que tem uma corrente... No caso do fluido em particular, é claro, é um problema de uma corrente que você distingue macroscopicamente da outra. Se eu botar se eu quiser fazer uma combinação linear, tá? De uma partícula em uma sobreposição de estados delocalizados, né? Eu posso fazer isso e posso dizer que eu estou numa região macroscopicamente distinguível ou não, né? Aí depende exatamente... Aí vai depender do quê? Vai depender da sua capacidade de medir o sistema e da sua capacidade de separá-los. Por exemplo, existem vários... Esse é um exemplo bem interessante de como você pega um oscilador harmônico e você consegue preparar... Isso é feito com átomos em armadilhas magneto-óticas, etc. Você, de uma forma muito engenhosa, você consegue mexer, fazer transições, etc., de forma que o centro de massa de um íon que está sendo atuado por um campo externo, etc., por um laser, esse cara te leva a uma situação... Você fica, então, com um estado do centro de massa do íon, que é me dizer o seguinte: é o íon na origem do centro do sistema do oscilador e um outro pacote deslocado. Claro, então você pode me dizer, não, mas esse cara não é microscópico, não é macroscópico, depende da distância entre os centros do pacote dividido pela largura de cada um deles, né? Então você pode fazer sim, e o que é interessante aqui é você conseguir fazer com que esses caras tenham uma distância que você, numa escala... Evidente, se eu pensar em termos de sobreposição de estados atômicos, você está dentro de 10 a menos 10, por aí. Você está no angstrom. Tá? Agora não, agora a gente está falando de estados que você está numa escala nanométrica. Tá? Então você consegue, de alguma forma, ter alguma grandeza que você, associada a uma situação e a outra situação, que sejam macroscopicamente distintas. É isso que ele está falando, é isso que eu estou falando. Agora, tudo bem, a pessoa pode sempre dizer, então, não é macroscópico. Então, você tem que dizer o seguinte: olha, por isso mesmo eu quis estabelecer a região. Nessa região, se eu tiver ainda efeito quântico apreciável, eu vou poder começar a dizer para você, olha, esses camaradas eu já estou considerando numa escala mesomacro. Esse macroscópico, claro, não é macro. Quando eu disse isso, eu estou falando de nanométrico, mesoscópico. Quer dizer, então, basicamente, a pergunta do estudante é que, ok, a maneira que eu estou definindo isso é exatamente essa faixa, a faixa mesoscópica. Porque a faixa mesoscópica
você não tem necessariamente, você, em geral, na grande maioria dos sistemas, você não vai observar efeitos quânticos. O problema é que eu posso buscar determinadas regiões, um espaço de parâmetros, onde eu vou, de fato, observar efeitos quânticos nessa escala. Se você quiser, eu posso frasear tudo e falar, não, isso não é um marco, não é um marco do nosso dia a dia. Mas, de fato, assim como, quando eu falo do gato de Schrödinger, isso não é um gato de Schrödinger, o gato é o gato. Sim. O que eu estou falando é que eu tenho, basicamente, uma sobreposição entre estados que são estados distintos, macroscópicos, e são estados de um número muito grande de partículas. Essa que é a essência. Não é um morto-vivo e 10 a 24 partículas. Não, não é. É diferente. Tá? Isso aí que eu estou dizendo. Mas ele já traz na construção do próprio dispositivo essa capacidade de você ter essa sobreposição de estados que são distintos, que eu vejo correntes claramente distintas, eu meço essas correntes claramente, e esses estados são estados que envolvem um número muito grande de partículas. Se eu mostro que esses estados têm uma superposição, é isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou chamando de um efeito quântico macroscópico. Se você não se sente bem com o macro, chama de meso. Ok, acho que deu para clarificar bem. Uhum. Bom, a próxima pergunta é da Adriane. A Adriane já apresentou aqui. Sim. Parabéns, professor, pela apresentação. Queria saber, por favor, por que as equações de dissipação são fenomenológicas? Não precisa ser. Você pode fazer um modelo microscópico. O problema é o seguinte. O problema é, para cada sistema que você tem uma variável coletiva, que você não pode separar essa variável coletiva do seu meio ambiente, se você for trabalhar com um modelo microscópico, você pode, como eu disse antes, foi feita uma teoria para uma junção, você estudar o estado da junção supercondutora, levando em conta, de fato, a teoria BCS microscópica, blá, blá, blá. Muito bem. E eles mostram que é equivalente ao sistema, ao modelo fenomenológico. Por que o modelo fenomenológico? É o seguinte, toda vez que você tiver um sistema mais complexo que você possa ter, de forma que eu ponha uma carga externa, uma prova nesse sistema, e eu possa tratar a interação dessa prova com esse meio macroscópico altamente complexo, em teoria de perturbações, que é bem comum que a interação pode ser uma interação apropriada para isso, etc. Você pode pensar da seguinte forma. Eu vou imaginar modos, que são os modos harmônicos do meu sistema, em modos localizados. Então, toda vez que eu botar esse objeto para interagir com esse sistema complexo, eu posso substituir, pelo menos localmente, o meu sistema por um conjunto daquele, que nem aquela cabeleira em cima da partícula. A justificativa para isso é exatamente essa. Eu posso tratar a interação daquele objeto externo com o meio ambiente em uma teoria de perturbação. Se você pode fazer isso, e tem mais algumas condições, você mostra que, de fato, o banho de osciladores não interagentes, como eu mostrei aqui, ele consegue descrever a essência do fenômeno dissipativo. E mais, ele te dá as correções à mecânica quântica em função de uma única constante fenomenológica, a saber, a constante de dissipação. Então, isso é muito importante para um experimental que tem acesso a determinados parâmetros macroscópicos, né? E ele, na hora, porque é muito mais complicado você ter acesso a toda a microscopia do seu sistema, em termos de interações, etc. É uma coisa muito... Você pode, não, mas a gente tem computadores maravilhosos. Tem, ok. Mas repara que o que a teoria fenomenológica te dá é um efeito mensurável em termos de grandezas que são constantes fenomenológicas. Que o experimental mede fenomenologicamente. Então, existe esse complô, né?
entre essas grandezas microscópicas, de forma que o efeito líquido que você vê é o efeito traduzido pela existência de uma constante fenomenológica. Isso foi extremamente importante, por exemplo, para você, para você conseguir, por exemplo, controlar aquele platô onde você tem o congelamento da linha do tempo de vida do estado metastável. Sim. Simplesmente controlando a resistência da sua junção. Isso é fenomenológico. Então, você consegue isso. Então, a resposta para a sua pergunta não precisa ser, mas é extremamente útil que seja, porque você vai conseguir uma descrição muito poderosa que vai te explicar muita coisa sem você entrar num cálculo pesado, um cálculo computacional muito pesado. Agora, claro, tem várias situações onde você tem que realmente pensar se você pode usar de uma forma não criteriosa aquele modelo que eu apresentei. Tá? Eu posso mostrar várias situações que a gente começa de um modelo diferente, mais sofisticado. Mostro ainda em que aproximações o modelão fenomenológico é apropriado, mas eu posso ter coisas que o modelo fenomenológico não vai me descrever. Isso é fato. Tá? Isso é verdade. Mas agora, são modelos muito específicos e a gente tem que saber isso, tem que ver exatamente... Por exemplo, se eu pensar em duas partículas brownianas no meio, e essas partículas brownianas, elas de alguma forma se comunicam através de excitações do meio onde elas estão, tá? Aí é melhor eu botar um acoplamento não linear, porque o acoplamento que eu tenho é bilinear, entre a coordenada dos osciladores e da partícula. Agora eu tenho que botar um acoplamento não linear. Mas eu posso fazer muita coisa com variações do modelo fenomenológico, sofisticações desse modelo, sem entrar no mérito daquela parte microscópica mais pesada. Tá? Posso botar um ingrediente um pouquinho mais preciso da microscopia do sistema, isso é verdade, eu posso fazer, tá? Mas não precisa. E aqui, em particular, quando eu estou tratando só uma única variável fenomenológica dentro de toda essa abordagem, e estudando o problema que a gente queria estudar, você não precisa fazer isso. Você pode criar um modelo fenomenológico, e esse modelo fenomenológico te dá conta de muita coisa. Certo. Espero que isso tenha respondido a sua pergunta, Adriane. Temos mais uma pergunta do Carlos Henrique. Sim? Se quiserem também abrir o microfone para fazer as perguntas, fiquem à vontade. Bom, professor Amir, tenho uma dúvida. Na hora de entender a degradação das propriedades quânticas causadas pela interação com o ambiente, seria possível separar os efeitos de dissipação dos efeitos de decoerência ou são efeitos fundamentalmente iguais? Muito obrigado pelo excelente seminário. Olha, eu tratei de um caso muito particular. O problema de decoerência e o problema de dissipação, eles vêm juntos. Tá? Como é que você pode ver isso? O problema é que a perda de coerência, eu não preciso necessariamente ter dissipação. Existem formas de dissipação de fase e dissipação de amplitude. É o phase damping, amplitude damping. O que significa isso exatamente? O nosso modelo é um modelo que implica em dissipação. Você pode mostrar claramente, no modelo simples, como que se dá a perda de coerência quando você tem dissipação. A dissipação vai necessariamente fazer com que você tenha perda de coerência. Agora, muitas vezes você tem perda de coerência sem ter dissipação. É uma coisa simples, você pega, por exemplo, um determinado sistema de 2 níveis, que você pode representar por uma
vamos usar um termo matemático para simplificar, uma matriz 2 por 2, e nos termos não diagonais você bota uma fase aleatória. Se eu fizer isso, se eu fizer a média no tempo, eu vou perder coerência. Os termos não diagonais são os termos que te dão coerência. A quântica te dá, está realmente na parte não diagonal da sua matriz de densidade, por exemplo. Já o caso de dissipação e perda de coerência, é um pouquinho mais sutil. Você tem que botar, por exemplo, vou voltar ao caso que eu mencionei antes. 2 pacotes têm um oscilador harmônico só, mas eu crio essa uma partícula num estado delocalizado. Uma função de onda aqui, uma função de onda aqui. A questão e elas estão com centros distantes a uma distância maior que a largura deles. Então, eu posso distinguir, vamos dizer, o centro de cada uma delas e a sua largura. As suas larguras. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Devido ao acoplamento envolver coordenada, quando um dos pacotes se mexe, ele pode, por exemplo, ser um estado fundamental e o outro é um estado delocalizado. O estado fundamental não faz nada. O estado delocalizado ele vai perder energia para o meio que está acoplado ao sistema. Quando ele perde um quantum de energia para o meio, ele se correlaciona com o estado do banho, onde há um quantum de energia. Enquanto a outra parte do seu sistema ela está correlacionada ainda com o estado fundamental do banho. Então, o problema é o seguinte, diferentes componentes do seu sistema se correlacionam com estados diferentes do banho, e, em particular, estados ortogonais do banho. É esse emaranhamento partícula-banho que vai fazer com que, numa escala de tempo curta, que é a escala de tempo de eu perder um quantum de energia para o banho, esse cara já faz com que meus elementos de matriz de um operador reduzido, que é um operador que eu olho só a partícula, ele perca já a informação não diagonal. Então, ele vira já uma mistura estatística de um pacote aqui e um pacote aqui. Ele já perdeu a coerência, às vezes, antes mesmo do primeiro overlap dos 2 pacotes. Isso é o que acontece. Então, a dissipação se você quiser entender o mecanismo da dissipação e da decoerência através da dissipação, ele é mais sutil. E aí você tem várias situações. Você tem situação que acoplamento com o momento pode dar um resultado um pouco diferente. Aí é outra história. Mas os 2 casos você pode ter decoerência com ou sem dissipação. É o que eu estou te falando. No jargão da área, um é o damping de amplitude e o outro é o damping de fase. Tá? Agora, o damping de amplitude te leva forçosamente a você ter um damping de fase. A não ser que você tenha um acoplamento muito, muito, muito fraquinho, que aí realmente, por exemplo, pega estados coerentes. Estados coerentes, você pode ter um estado coerente dissipativo, e esse estado não vai perder Ele pode, dependendo do tipo de acoplamento que você tem, ele é um estado eu boto um estado puro, e ele vai ser puro praticamente ao longo de todo o decaimento dele até o estado fundamental. Tá? Então, mas aí depende do acoplamento que você tem, de quão forte esse acoplamento é. Depende. Mas você pode ter várias situações aí, e várias situações para você ter a decoerência. Uma delas é essa que eu mostrei aqui. Respondi? Carlos, entendi, muito obrigado. Ótimo, respondeu a pergunta. Bom, não temos mais perguntas no chat. Eu acho que todo mundo aqui que está presente agora perguntou praticamente. Então, eu gostaria de agradecer a sua apresentação, professor. Foi muito boa, foi muito interessante. Obrigado pela paciência. Eu espero ter respondido e espero que a informação seja uma informação relevante para o que vocês fazem e me ponho à disposição para qualquer eventual dúvida que venha surgir aí no futuro, qualquer coisa que vocês queiram. Se quiser, pode compartilhar o seu e-mail, se alguém quiser perguntar, se você permitir.
Caldeira e FII Unicamp BR. Ok, eu vou... É o tradicional do Instituto, e FII Unicamp BR, Caldeira. Caldeira, arroba, e FII Unicamp BR. enviei aqui no chat para todos. Tá bom. Bom, muito obrigado, professor. Você está convidado de participar dos eventos dos próximos meses. Eu já te coloquei Obrigado. no mailing list. Você pode vir Eu participar, já fazer vi. perguntas. Agradeço. Ok, muito obrigado a todos que participaram. Obrigado a Vou vocês. encerrar a gravação. E Tchau. tchau, tchau. Até mês que vem. Tchau.